Buenos dias para você, meu querido aluno que chegou agora junto com o sorveteiro aqui para minha aula. E espero que vocês estejam bem. Vamos continuar nossa aula sobre Guerra Fria, tá, galera? Na verdade, essa aula é uma introdução a o módulo 10, tá? Deixa eu até anotar aqui. Bom, e é justamente a aula sobre a Guerra Fria, como eu previa, um mundo dividido, né? Como vocês podem ver, a gente tem gravuras da época mostrando como as pessoas estavam enxergando esse período da história, tá? A gente tem imagens incríveis aqui, ó, da águia, que representa o imperialismo americano, e do urso, né, que representava a União Soviética, é o símbolo da Rússia até hoje, se enfrentando, tá? E a águia também é o símbolo dos Estados Unidos até hoje. Por que a União Soviética tinha um urso como símbolo? Porque se vocês olharem bem o mapa da Rússia, ele parece um urso, né? Então era uma referência a isso, tá? A gente tem ilustrações incríveis sobre a questão dos armamentos que eu falei pra vocês também na aula anterior, sobre o medo das pessoas de que simplesmente todo esse armamento fosse utilizado e a Terra entrasse num estado de natureza totalmente abalada, totalmente destruída, a ponto de a gente entrar numa nova era glacial, uma vez que sem a natureza visível, vegetal, isso iria desequilibrar o eixo da Terra, e ia desequilibrar o nosso clima, e ia tornar a gente um grande polo norte gigantesco, né? Então havia esse medo que é transmitido através das ficções científicas, tudo que eu comentei com vocês na aula ao vivo pelo Google Meet, tá? A ficção científica fez um papel incrível nessa época de reproduzir as imagens que as pessoas imaginavam que poderia acontecer pós-guerra, um mundo pós-guerra como um mundo distópico, apocalíptico, com falta de comida, com ausência de calor, com excesso de robô e tecnologia, até o ponto de filmes como 2001, Odisseia do Espaço, a tecnologia se virar contra a própria humanidade, porque ela cria uma consciência a ponto de ter uma capacidade de juízo. Então a nave, né, que eles estão, começa a se virar contra eles, começa a sabotar eles, né? É muito interessante a gente ver tanto o Solaris, que foi a produção científica e ao mesmo tempo de ficção científica no caso, né, e cinematográfica da União Soviética da sua época, quanto no caso 2001, Odisseia no Espaço, que foi a produção americana da sua época, tá? Aqui a gente tem um cartaz que eu vou ter na minha casa ainda, tá, galera? Que é o do Yuri Gagarin, tá? O primeiro cosmonauta a realmente conquistar o espaço da história da humanidade, que era da União Soviética, e no qual o cartaz existe. Esse cartaz, se eu não me engano, a tradução dele é: Viva o povo soviético, pioneiros do espaço. E foram mesmo. O primeiro homem a ir para o espaço foi o Yuri Gagarin, e a primeira mulher também, que foi a Valentina Tereskova, que vai logo em seguida, pós Yuri Gagarin. E vale lembrar da cadelinha Laika, tadinha, que foi sacrificada numa das primeiras tentativas de missões espaciais dos soviéticos. Ela acabou morrendo de uma maneira horrível. E foi um teste, né? Justamente por isso que eles mandaram ela. Mas até hoje ela tem monumento lá na Rússia, ela tem várias homenagens pelo feito dela heróico, né? E por que eu digo feito heróico, galera? Porque por mais que seja horrível a gente saber que a cadelinha foi sacrificada nessa missão espacial e que depois eles mandaram vários macacos, né, também para essa missão, né? Até em filmes vai ser retratado isso bastante. No 2001, Odisseia no Espaço, eles têm a cena com os macacos para representar os primeiros humanos, mas é um paralelo com o que estava acontecendo de fato, né? A gente precisa relembrar que essa tecnologia de internet só foi possível graças a isso. O que a gente faz, que é usar a tecnologia via satélite, que possibilita eu mandar mensagem simultaneamente para vocês, tudo isso foi uma grande conquista da União Soviética, que primeiramente foi para o espaço, e também dos feitos aí dos Estados Unidos da América. E por que eu vou falar que, na verdade, não vale a pena a gente dizer que foi uma conquista só capitalista ou só socialista? Foi uma conquista da humanidade. Os esforços para ir para o espaço foram colaborativos. Tanto a União Soviética colaborou para os Estados Unidos, quanto os Estados Unidos colaborou também para a União Soviética. Então, as primeiras viagens espaciais teve grande colaboração de cientistas americanos para poder produzir conhecimento para a União Soviética também. Embora na União Soviética era onde aconteciam os grandes experimentos relacionados a isso. E tem até vídeo sobre isso, tá? Tem um vídeo de um gato que eles colocam em órbita zero, que é... Tadinho do gato, cara. O gato, ele sai flutuando assim e ele gira no ar.
Meu, se você assistiu Dragon Ball, tem um Dragon Ball Z, né? Tem uns episódios que o Vegeta e o Goku, que são os principais ali, né? Eles treinam dentro de uma cápsula de gravidade manipulável. Então eles podem aumentar a gravidade ou diminuir para se acostumar com as atmosferas diferentes dos planetas. Dragon Ball Z foi começado a ser escrito em 1989, quando ainda estava tendo a Guerra Fria. Então, teve muita inspiração dessas questões da União Soviética e dos Estados Unidos na época, tá? Você vai ver isso retratado, tanto que a cápsula que os alienígenas, que são os Super Saiyajins, vêm pra Terra, é igualzinha a cápsula que a Valentina Tereshkova utilizou para orbitar pelo espaço, bem como Yuri Gagarin da época também, tá? Então tem muita referência em tudo da Guerra Fria, desde os desenhos animados, dos anime, né? Até o que a gente vê como história em quadrinhos, né? O Batman, esse cavaleiro obscuro que a gente está acostumado hoje, ele vai se obscurecer, vamos dizer assim, durante o processo da Guerra Fria, tá? Que vai se tornar um quadrinho até voltado mais para adulto do que para criança, tá? Por último, gostaria de comentar com vocês sobre o macartismo, que eu vou fazer a leitura da página 134, a apostila 9, então vocês não vão ter aí, mas logo chega, tá? Porque realmente foi uma caça às bruxas nos Estados Unidos. Entre 1950 e 1956, o Comitê sobre Atividades Anti-Americanas do Congresso, sediado em Washington, realizou uma verdadeira caça às bruxas nos Estados Unidos da América. Seu presidente, o senador Joseph McCarthy, liderou uma implacável perseguição aos supostos simpatizantes do comunismo, sendo por isso identificado como um inquisidor, quer dizer. Estimulou um clima de delação e desconfiança que atingiu atores, escritores, cientistas, políticos, funcionários públicos e cidadãos comuns. Entre os artistas atingidos, um dos mais conhecidos foi Charlie Chaplin, o Carlitos, que deixou os Estados Unidos em 1952 e foi morar na Suíça. Um dos momentos mais dramáticos do macartismo, como ficou conhecida a histeria anticomunista norte-americana, foi a prisão e execução na cadeira elétrica do casal de físicos nucleares Ethel e Julius Rosenberg, em 1953. Eles foram acusados, sem provas conclusivas, de fornecer segredos atômicos aos soviéticos. Isso é muito grave, né, galera? Eles foram executados sem provas só por paranoia, né? E aí que tá, tipo, tudo bem, os Estados Unidos, por ser uma nação capitalista, encarar os comunistas como seus inimigos. Mas usar isso de pretexto para sair matando as pessoas, morrendo na cadeira elétrica, que é uma morte horrível, lenta, que a pessoa frita, que não é a eletricidade que mata ela, a eletricidade só tortura ela. É o fato de que a eletricidade queima ela que mata ela. Então, assim, com uma chapa de metal na cabeça para as ondas elétricas ficar mais forte no cérebro da pessoa. Imagina esse casal de físico que foi assassinado sem nenhuma prova que eles eram comunistas de fato. Imagina o tanto de gente que foi assassinado e perseguido com o mesmo pretexto. Esse período é conhecido como um período horrível da história dos Estados Unidos. E que permanece até hoje como uma mancha da história dos Estados Unidos e que até hoje é um problema, pois até hoje o governo americano ainda tem práticas consideradas macartistas, principalmente com a eleição do Trump. Aqui no Brasil a gente viu essa paranoia anticomunista com a ditadura militar e nas eleições atuais também. Lembrando que o Brasil e os Estados Unidos nunca foram comunistas. Não faz o menor sentido esse tipo de paranoia. Tá, galera? Então, em vez de eles direcionarem a paranoia para os inimigos deles, dá para perceber que a Guerra Fria tem uma característica de perseguição interna também, tá? E que sim, infelizmente vai acontecer na União Soviética também. E eu falo infelizmente porque todo mundo sabe que eu sou socialista, né? Mas como uma historiadora que tem uma visão materialista, a gente não pode deixar as contradições de lado nunca, só porque a gente é a favor de um determinado tipo de regime. Então, na União Soviética vai explodir a quantidade de gulags, que eram prisões políticas, e o Stalin vai mostrar o lado mais autoritário do seu governo e perseguir abertamente todos os que ele considera inimigos políticos, tá? Então, nesse sentido, vai haver dos dois lados muito problemas, tá? Mas vale lembrar que, pra gente que é brasileiro, o pior problema foi o macartismo. Não faz sentido a gente que é brasileiro discutir o que o Stalin fez, né? Se não chegou até nós esses problemas, enquanto no caso do macartismo chegou, que rendeu mais de 20 mil desaparecidos políticos
desaparecidos, que foram mortos de maneira mais cruel possível e eram pessoas que estavam exigindo, tipo, merenda nas escolas e foram acusadas de comunismo. Então é um grande problema quando você cria uma paranoia social e tem um aparato do Estado só para abastecer essa paranoia, tá? Então, por enquanto, eu vou deixar vocês com esse conteúdo. O que vocês vão fazer para mim de atividade? Uma resenha dessa aula, do que eu acabei de falar, beleza? Espero que vocês estejam bem. Um beijo para vocês e até a próxima.